completamente uma forma diferente do que a gente costuma ver. Então, vamos lá, nossa convidada muito especial, a irmã Lari. Seja muito bem-vinda. Já damos spoiler do que vai acontecer. A gente tem fotos aqui muito especiais, resgatadas, que a irmã vai poder contar um pouquinho mais pra gente. Vamos só tentar fazer um pouquinho mais de silêncio, de poder ouvir, poder acompanhar. Vocês são muito bem-vindos a participar, então quem tiver dúvida, quiser abrir aí, a gente abre para perguntas, mas eu acho que a gente está com o roteiro bem direcionado aqui. Aqui tá bom também? Legal? Acho que agora está todo mundo aqui. Bom, pessoal, então, primeiramente agradecer a Deus por poder estar aqui, agradecer a comunidade. É uma honra poder fazer esse papel aqui de bater papo com a irmã. Então, vamos sentar, irmã, que a gente fica mais sentado, mais relaxado. Gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então tenho aqui meu roteiro para eu poder ir acompanhando aqui. Mas a ideia, irmã, é que realmente seja um bate-papo gostoso, um bate-papo leve. E eu acho que eu quero começar com a primeira pergunta, que eu acho que é unânime aqui. A gente está na dúvida sobre a pronúncia do nome. É Lali, é Lalis, a gente fica sempre muito na dúvida. Acho que pode ser a dúvida aqui de alguns também. Qual a pronúncia? E boa noite, né, irmã? Boa noite. Então, meu nome é Cândida Maria, mas quando eu era pequena, minha irmã mais velha, que Vai eu aparecer. ela não conseguia falar Cândida Maria. Mamãe queria chamar Cândida Maria. Então, ela começou a escutar Ali. E assim ficou meu nome, Lali. Lari, olha, já uma parte de uma curiosidade. Então, o nome, na verdade, foi criado pela irmã. Ah, muito bem. Mas também aqueles que vão para a Espanha, Santa Eulália, a padroeira, também chamam Lali. Todas aquelas pessoas que se chamam Eulália, chamam Lali. Lari. Então, tá aí, ó, para a comunidade, Lari, o nome da nossa senhora aqui, hoje convidada no podcast Cristo Vale. Bom, Lari, irmã, a gente vai começar aqui com algumas fotos, por quê? Claro que a gente tem um roteiro para apresentar para vocês, a gente vai começar com a infância, depois a gente vai para a juventude, a gente vai para a escolha da vocação da irmã, mas a gente vai colocar aqui, ó, algumas fotos para vocês já começarem a conhecer um pouquinho da irmã. E aí, irmã, se você puder, já que é contando da tua família, contando um pouquinho da tua história através de fotos. Papai era guarda civil. Era militar e mamãe Não fica perto, tá? estava Vai ver se ele... viva. Então vamos só nós dois, não vai ficar. Então, tenho uma irmã mais velha, Maria, que está aqui atrás do trem. A Maria. Não sou eu. Não. A minha filha. E logo aquela que me sigue, moça. E mais tarde, 8 anos mais tarde, mamãe teve menino. Legal. Então, são ali 4, é isso? Somos 4, mas é muito importante para mim porque papai era militar, já Guarda Civil. Então, íamos de um lado para outro, como Guarda Civil, para que papai subia de grado, mudávamos de lugar. Então, desde que sou pequena, tenho uma infância de conhecer diferentes lugares. Nunca fiquei No mesmo lugar. sempre. Em um ano, mudei 5 vezes de casa. Isso é curioso. Minha vida é assim. Que bacana, né? Então, você tem conhecimento aí bacana de experiências vivendo nesses lugares. Que bacana, irmã. Bom, temos uma próxima. Temos a
E nós três, sempre a irmã Maria, eu, a segunda, a outra, e Monse, a última. Ótimo. Então ainda aí 3 irmãs. Sim, somos 3 irmãs e um irmão. Aqui tem uma foto belíssima que está todo mundo muito curioso, irmão. O que foi esse momento? A primeira comunhão. E seguindo a tradição de Espanha, a primeira irmã coloca a primeira Tem essa veste mais. depois a segunda e depois a terceira. Mamãe mandava muito bem essa veste branca de comunhão. Então essa veste passou De uma irmã para outra. é uma tradição. Sim, uma tradição também, porque quando você tem dinheiro, mamãe cuida muito bem. Sim. E afinal de contas, uma roupa dessa a gente não descarta, né? Pelo amor de Deus, né? Feliz. Maravilha. Vamos para a próxima? Irmã, eu vou passando aqui as fotos, né? A gente vai acompanhando aqui, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho muita curiosidade, e que é assim, quando a gente pensa na infância, o que vem primeiro na tua cabeça quando você pensa na sua infância, irmã? O que vem de primeiro? Um grande carinho para minha família, porque desde que somos pequenos, estávamos unidos. Mamãe sempre era o centro da casa, papá sendo militar, sempre também estava muito presente. Eu nunca vi meus pais brigar. Papá nunca nos castigou, somente uma vez que fazíamos muito bonito, era tempo de siesta. Papá queria descansar, que vou para lá. Mas quando papá pegou, papá nos chegou conosco. Também na famílias. É importante esse carinho dos pais, primeiramente, ser testemunhos de nós. Também essa disponibilidade de minha mãe. A vezes brigava nesse sentido, eu com a mamãe queria guardar todo nas malas para ir a outro lugar, e papá queria deixar todo porque não tinha possibilidade de levar mais coisas. Então, é isso, mamãe guardar, papá deixar. Maravilha. Isa, falando também ainda um pouquinho da sua infância, você iniciou lá na Espanha, e aí você ficou quanto tempo na Espanha e vamos falar, as suas voltas aí pelo mundo, foi em função da sua vocação ou você sempre começou na Espanha e de lá foi mudando ainda jovem? Sim, porque papai, como falei, era militar, então eu nasci em casa de minha avó, no Sulado, mas mamãe e papai já estavam em outra cidade, a uns 20 quilômetros. Aí passei para 5 anos de minha vida, fuimos para outras pequenas cidades, 4 anos de minha vida, depois para outra cidade, até chegar a Madrid com 15 anos. Em Madrid fiquei mais tempo, até que deixei Madrid para entrar na congregação. Mas toda a minha infância, antes dos 15 anos, foi diferentes, pequenos pueblos, chamamos em Espanha pequenas cidades. Tem umas mudanças mais dentro da Espanha. E também, então, a sua saída de Madrid foi aos 15 anos? Não, eu sou, não sei se vocês conhecem Espanha está dividida em regiões. Eu sou uma região que se chama Andaluzia. É muito diferente da catalana, muito diferente da galega. Então, eu sou da região da Andaluzia. Geralmente dizem que é a gente mais aberta de Espanha. A gente andaluza é a gente mais aberta. E uma região que se chama Córdoba. Córdoba tem a tradição muçulmana, não sei se já conhecem, ouviram falar da mesquita. A mesquita de Córdoba tem uma tradição, foi uma antiga igreja que passou a mesquita, e de mesquita passou a ser uma catedral. Então, sou dessa região da Andaluzia que se chama Córdoba. Então, a Espanha é dividida por regiões, sim. e você estava nessa região. Se chama Andaluzia. Legal.
Seja bem-vinda a Espanha, muito bonita, Andalucía, é linda. Maravilha. E, irmã, vamos passar mais aqui algumas fotos para a gente poder ver e completando essa sua infância. Da infância é isso? Da infância é isso. Bom, irmã, sobre a tua infância, eu fico aqui pensando, né? A gente, claro que cada família tem aí os seus costumes, as suas formas de viver. Tem alguma forma, algum costume da tua infância que a irmã ainda leva para a sua vida atual? Tem algo que você se recorda da tua infância que você ainda traz para a sua vida atual? Sim, mamãe era muito econômica. Mamãe era muito econômica porque o salário de meu pai era pequenino. Então, mamãe queria dar-nos possibilidade de estudar, de ir na universidade. Então, mamãe tinha que fazer muito esforços para poder chegar no fim do mês. Mas nunca, sempre fazia os esforços, mas nunca devia dinheiro a ninguém, sempre era o necessário. Então, esse olhar para não jogar coisas fora, no lixo, a comida, sempre, não joguem nada fora porque tem gente que tem fome, não joguem nada. Então, essa economia para economizar, para dar aos demais e para nos dar a possibilidade de estudar mais adiante, isso ficou. Eu também Até hoje acompanha você. Então você é muito cuidadosa, muito atenta com a questão de consumir, seja o alimento, enfim, qualquer utilidade, você é bem atenta com isso. Interessante, muito curioso. E, bom, você falou um pouquinho da tua mãe, então você teve muita participação dos teus pais na tua infância, certo? Eles sempre te acompanharam. E em relação ao teu pai também, sempre muito próximo, mesmo numa carreira de militar, sempre acompanhando vocês em família. Sim, era a pupila de seu olho. Tenho um carinho muito especial por mim, porque quando lembro, eu estava jogando assim com minhas irmãs, quando eu via meu pai chegar de longe, eu deixava tudo e corria a abraçar ele. Ai, que papai, ai, que papai, ai, que papai. Então, E a irmã era queridinha do papai? então, eu gostava muito do meu pai também. Então, ele ficou sempre assim, não? Muito carinhoso comigo e eu unida a ele. Que gostoso. E aí são 4 irmãs, São certo? 3 irmãs e um irmão. Tem 3 irmãs e um irmão. Dos irmãos, como que é a diferença? Qual que é o estilo de cada um, o jeitinho de cada um? Como você tinha alguma irmã que você se relacionava um pouco melhor? Como que era a questão da relação dos irmãos? Então, é verdade, desde sempre, minha irmã mais velha é mais seca. Tem um coração grande, mas não expressa o carinho. Mesmo com seus filhos e seus netos, ela tratou mais muito carinhosa. Mais objetiva. Sim, mas também, mientras que uma outra moça que me sigue, estamos sempre unidas. Desde que somos pequenas, a veces dormíamos na mesma cama e crescimos sempre juntas. Mesmo agora, já com 70 anos, sempre estou mais unida, assim, com minha irmã, mas com minha irmã Maria. Nós queremos muito, mas não temos esse carinho assim de abraço, mas quando vou de férias, vou em casa de minha irmã Maria, é a Maria. Maravilha. Então, mais uma curiosidade, na família, essa jornada que você segue, alguém mais seguiu essa jornada? Alguém mais faz parte também, seguiu nesse caminho, com essa vocação? De minha família, do lado de minha mãe, tínhamos muita família religiosa. Tínhamos tias consagradas na vida religiosa, monjas que chamam de clausura, clarissas. Tínhamos também outras tias religiosas. E meu pai, quando eu falei com ele que queria ser religiosa, mas por que não entras na congregação de tua prima? Então, papai queria que eu ficasse na congregação para estar mais perto dele. Mas sim, na família do lado de minha mãe, A influência
gente está falando de uma juventude. Aí eu queria voltar no tempo, a gente vê uma mini saia, não é mesmo, irmã? Então a gente queria entender um pouquinho como que era essa fase aí, você jovem, adolescente, o que você tinha de desejos, vontades, e assim, ainda sem entrar na vocação, falando mais da juventude que tem, depois eu entro então com a vocação, mas a gente quer entender primeiro essa mini saia aqui. É o tempo da mini saia. Tá aí, ó, justificado, é o tempo da mini saia. Então, esta foto me lembra quando eu estava já na universidade e queria sacar minha carteira. Carteira de conduzir. Então, cada vez durante o verano, ia trabalhar cuidando de crianças. Era muito frequente as jovens, durante um mês ou 2 meses, deixamos nossas casas e vamos a cuidar de crianças. Então, teníamos um verano pago e, ao mesmo tempo, teníamos a possibilidade de conhecer. Outra coisa, aqui estou em Marbella. Não sei se vocês ouviram falar de Marbella, em Málaga. É um lugar da alta sociedade, em Marbella. Então, estava cuidando uma criança. E esse dia era meu dia de saída. Era o dia da folga. Era o dia da folga. Então, eu ia visitar a minha tia religiosa. Então, foi uma foto do Senhor que me levou. Irmã, mas a gente fala da mini saia, mas está muito elegante, tá? A semana eu me conhecia. Falaram que era inteligência artificial. Não é, pessoal, não é. A IA não está aqui, é verdadeira que é essa foto. Irmã, e curioso, né? Você passava esses 2 meses cuidando de uma criança, a mesma criança? Não, cada ano era diferente. Isso me pediu para eu conhecer parte da Espanha que não conhecia. Fui a todos os lugares para poder pagar esse minha carteira. E aí, irmã, uma curiosidade, não ficou claro para mim, não sei se ficou claro. Você então aqui estava na época da faculdade, né? Tinha 19 Quais anos. são as suas formações, irmã? Já aproveitando então você tem que... Eu sempre que gostava muito das crianças que estavam na prisão, com dificuldade, eu queria ser advogada. Mas logo eu pensei, quando comecei a pensar no movimento de ser missionária, pensei, mas direito não vai me ajudar em outros países porque não é o mesmo. Então, eu ia fazer algo que eu sirva para colocar ser professora. Então, eu fiz a faculdade de Geografia e História. Então, só para a gente entender, a ideia inicial era estudar direito. Sim, E aí você mudou, pensando na área, sim, então já tinha um sinal aí da vocação de servir, né? Bacana aí. Mas ele dava mais trabalho em qualquer lugar quando você trabalhava como professora. Maravilha, então ela já tinha aí essa vocação. E aí eu quero então aproveitar esse gancho para a gente justamente falar da vocação, que eu até... eu quero aproveitar então esse gancho, né, do servir, que acho que então está dentro de você mesmo, né, irmã? E aí eu queria te perguntar como é que Deus entra nessa história. Então, quando é que foi esse chamado? Foi um chamado? Você sempre soube? Em que momento que teve essa virada, irmã? Não sei se vocês lembram quando encontraram sua namorada, mas eu lembro quando encontrei essa. Estava em uma missa, no sábado tarde, e estava com um serviço. Era no mês de outubro. Então, um padre missionário chegou na paróquia e começou a falar de África, né? De como a gente na África vivia, como a gente necessitava de homens e mulheres para trabalhar com os homens na África. Então, foi um dado, foi algo que entrou no meu coração e eu falei, eu quero, minha irmã, e comecei a chorar de emoção. Isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu quero fazer. Minha irmã Monse, que estava me orando,
un poco más y luego prepare. Mas fue a partir de ese momento, antes yo ia a misa, mas no participaba en nada. A partir de ese momento comecei a procurar a igreja, movimentos da igreja. Mas você já participava Da da missa, já? sim, isso, tudo isso. Sim, Então mas foi numa missa em que Sim. o padre compartilhou uma missão na África e aquilo colocou o coração. Exatamente. E olha que curioso, né, pessoal, quando a gente fala da questão de tocar o coração, né? As duas irmãs criadas pela mesma família, acompanhadas no mesmo lugar e um coração só foi tocado. Então, quando Deus fala com a gente, Deus realmente fala com a gente, né? Que curioso. E você estava então com 15 anos, sim, muito novinha. Aí o padre acho que falou, vamos caminhar um pouco mais, mas então desde muito novinha, com 15 anos você já sabia que era esse o caminho. E aí, irmã, falando então já agora dessa escolha, dessa vocação, eu acho que tem uma questão que é, claro que é uma vocação, mas a gente sabe que às vezes é um caminho de renúncia, é um caminho que você deixa muita coisa para trás, né? E aí, dentro desse contexto, deixar para trás, foi mais difícil. Existiu alguma coisa que foi mais difícil, que te deixou mais angustiado de deixar para trás? Teve alguma coisa? no comienzo, acho que todos cuando estás enamorado no piensas nas cosas que deixas, ao contrário, nas cosas que vas a encontrar, que vas a vivir. Então, nesse momento, não. Eu comecei então na faculdade, terminei tudo e tive as coisas do Senhor. Em Espanha temos muitas congregações, mas eu gostava de África no coração, porque foi assim que o Senhor me chamou para a África. Então, conheci aos padres espiritanos, fazia parte de um grupo de jovens que queriam ser missionários. Então, era ali, com os padres espiritanos espanhóis, que comecei a descobrir essa missão lá. Visitei outras congregações, mas lá me senti bem nessa congregação. E assim foi. Então, eu terminei a faculdade. Então, deixa eu só fazer aqui uma linha do tempo, irmã. Então, 15 anos veio o coração realmente tocado por Deus, já lá o entendimento, mas você entrou então na congregação depois da faculdade. Sim. Terminei com 23, acho que foi 23 anos. Como nossa congregação não estava em Espanha, lembro que terminei a primeiros do mês de julho e com outra amiga minha, que também queria conhecer a vocação missionária, fomos para a França, sem saber nada. Sim, primeiro fomos a França no mês de julho, passamos uma semana conhecendo a congregação em Paris. Eu senti que era meu lugar. Aparecia, não termina, faz um ano primeiro e fica um ano. Digo, não, era o momento. Então entrei, fui conhecer as irmãs em julho e entrei em outubro desse mesmo ano, em Paris, para aprender francês E até então, aproveitando aqui uma curiosidade, então começou pela França, você também esteve na África? Sim, eu comecei o primeiro ano. Ficou quanto tempo na França, irmã? Primeira vez, no primeiro ano, comecei com 2 anos e meio. Logo, Aprendeu francês? claro, a língua da congregação. Logo fui para os Camerões, fiz o noviciado nos Camerões, 2 anos. Logo, ali, quando me deram na missão, aí eu gostei. Todas as irmãs saíram muito felizes desse encontro com a mãe de novícias, porque todas iam a países de língua francesa. Quando eu chego, me falam que eu tinha que ir a falar, tinha que ir a um país de língua inglesa e además tinha que colocar hábito. Era a única novicia que não queria colocar hábito, era a única novicia que não gostava de aprender outra língua e o Senhor me pediu de aprender. E tive que ir para aprender inglês a Londres e
Nigéria. Era obrigatório, sendo um país muçulmano, Nigéria, o bispo exigia que as irmãs, que as mulheres tiveram a cabeça coberta. Então, quando me falaram que tinha que ir a Nigéria, não gostei nada, porque não gostava do inglês. Mas não teve jeito, não teve como fugir. E não gostava do inglês e não gostava do hábito. E luego o Senhor me abençoou. Ai, que maravilha, irmã. Irmã, só vamos aproveitar então, já que a gente está falando aí da jornada, da vocação da irmã, vamos acompanhar mais algumas fotos para você contar para a gente também a história? Vamos lá. Este é Nigéria. Na Nigéria? Na Nigéria, quando renovei meus primeiros votos. Isto já é em 1985. Renovando meus votos em Nigéria. Nigéria também. Aqui é Haiti. Haiti passei 15 anos. 15 anos no Haiti? Uau! Quanto tempo! E na Nigéria, quanto tempo, irmã? Primeiro passei 5 anos em Nigéria, logo volvi para Madrid porque tinha uma irmã que tinha câncer e para que a comunidade não ficara. E então fiquei em Espanha 5 anos. A única vez que fiquei tanto tempo como missionária em Espanha. Fiquei. Mas que especial, né? Porque é o seu país, né? Sim. Mas preferi a África. Sim. O coração tocou na África. E logo voltei de novo à África. Passei ainda 4 anos em África e Nigéria, sempre em Nigéria. E logo me enviaram para o Haiti, no ano 1998. 98. Bacana. Bom, temos mais algumas fotos. Essas são fotos de... Essa é bem curiosa. Sim, quando eu estava em Nigéria, trabalhava sempre muito com jovens em Nigéria. Então, em uma pequena comunidade comecei o grupo de outros escuteiros. Escuteiros, aqui são os escuteiros, né? Comecei um grupo de escuteiros e... É muito interessante. Temos mais? Vê mais algum? Sim, as férias com a família na praia. Que gostoso. Gosta de praia, irmã? Gosta de praia? Sim, muito. Legal. Aqui também estamos no Haiti, porque Haiti significa país de montanhas. Então, é tudo montanha, não como aqui, que é pequena. Então, é aqui que estou indo para visitar uma comunidade que necessitávamos bastão. A vezes íamos com mula, caballo ou mula. Aqui estou indo com essas aspirantes à vida religiosa, visitar as comunidades. Então as caminhadas existiam muito, então, né? Montanhas? Sim. Muito bem. Mais uma. Esta é a minha primeira foto como noviça. Essa foto está em todas as casas de minha família. Todas têm essa foto, porque é a primeira foto que fiz em África. A primeira foto na África. Sim, como noviça. Com 2 meninas gêmeas e gente na casa. Que lindo. Sim. Essa então é muito especial. Essa é a primeira foto nos cabelos. Especial. Tudo joguinha. Aqui é em Nigéria. Em Nigéria vestíamos de azul e branco. Então, não sei onde ia. Aqui é Nigéria, a casa Bolívia. Nigéria. Sim. Isto foi quando eu estive, depois de estive com o Conselho Geral da Congregação e fomos visitar Nigéria. Isto já já não tinha visto nas montanhas. Sim. Então, isto já é 2018, acho. 2018 aqui? Nigéria, eu fui visitar Nigéria depois de muitos anos. Sim. Mas aí foi só uma visita. Aí sim. Ah, que gostoso. Esto se celebré en Haití y celebré los 25 años de vida 25 consagrada. anos, olha que bonito. Sí, eso también es ahí. A maior parte então da entrega do serviço foi realmente África e foi a África y região. Haití, Legal. Haití,
de voltar aqui ano passado. É isso? Maravilha. Irmã, uma questão aqui. Eu imagino que seja muitas coisas, né? Você teve aí muitas missões, né? Passou uma longa de uma jornada, 25, estava lá só naquele período completando 25 anos. Teve uma missão que te tocou mais, assim? Teve uma que realmente marcou teu coração, seja uma pessoa ou por uma situação, alguma que realmente caminha com você até os dias de hoje? Sí. Bom, Haití é muito especial. Haití é um povo que entra no coração. Mas tem uma experiência em Nigéria, de sentir a maternidade, porque nós não temos filhos, mas lembro quando estava no Haití, perdão, em Nigéria, que uma mamã faleceu e deixou gêmeos. Eu chorei e ficou, como nós temos um dispensário, teníamos um dispensário nesse momento, levaram os gêmeos a casa para que a irmã enfermeira cuidara. Mas como eu estava nesse momento lá, também, tomei essas crianças Isso como é se fossem nascidos. mamãe faleceram e no dia seguinte levaram para poder sobreviver. Então, tomei essas crianças com muito carinho. Estava sempre ajudando a irmã a dar o biberon, e tudo. E foi uma experiência muito forte de maternidade. Sentir o carinho, não eram meus filhos, mas sentir esse carinho que os pais têm com seus filhos. E mais tarde, eu voltei a encontrar as crianças. E uma delas tinha morrido porque estava muito débil, mas senti essa alegria de ser mãe. Não mãe justiça, mas ser mãe. E no momento tão precioso, né? Para um bebê que depende integralmente da mãe. Estar com eles, cuidar de tia que estava com eles também. Mas claramente participei muito desse cuidado com crianças. E esse cuidado foi por algum período? Sim, não foi até que a família conseguiu cuidar deles direito, uma pessoa diretamente deles. Mas aquela que é mais importante para mim era durante o terremoto. Durante o terremoto em Haití, em 2010. Não sei se vocês conhecem a doutora Hans, a fundadora de... Doutora, essa fundadora de... Fundadora? Sim. Alguém conhece? Sim, ela é criança. Sim, a fundadora do Segundo Pastor da Criança. Ela foi no Haití para falar com os padres sobre começar a pastorar a criança no Haití. Então, domingo, minha casa não estava na capital de Port-au-Prince. Então, fomos para estar com ela, porque ela convidou a todos os responsáveis das congregações. E teníamos um encontro com elas em terça-feira. Domingo, ela foi visitar a casa onde eu estava, falar com ela e tudo. No dia seguinte, ela foi falar já sobre a pastoral da criança como seminarista, em segunda-feira. Acabava de terminar de falar com os seminaristas, eram 3:55 e saindo desse momento, chegou o terremoto. Então foi catastrófico. Eu estava nesse momento na capela. Eu já tinha passado por essa experiência de terremoto? Sim, Era comum. Eu quando vejo agora o terremoto de Venezuela, o terremoto de Colômbia, todas essas imagens vêm em minha cabeça, quando eu vivi isso. E também vivi a proteção de Deus, porque eu estava na capela quando de pronto começaram a cair coisas. Eu não pensava no terremoto, nunca pensei. Então, deixei a capela e fui a outro lugar e me escondi detrás de uma cadeira muito simples. Eu veia a lâmpada. Eu sempre aqui estou. Quando terminou, a terra se acalmou, saí e toda uma parte da casa onde estava, que era uma congregação religiosa, toda
perdida. estava caída, destruída. Não sei o que pensei. Saí, vi todos os escombros. Deus estava lá do seu lado, né? Essa casa estava bonita, eu caiu a parte sobre mim, caiu do lado da cozinha. Mas reflexo de mulher. Fui correndo da cozinha para apagar o gás. Digo, vou ver se o gás está. Sempre não tenho medo do gás. A mulher sempre pensando em todos os detalhes. Então foi assim. Até nessas horas. Fui correndo para ver se estava fechado o gás. E consegui sair, estava todo caído. E ficamos lá, então, em frente da casa, aqui é a casa, lá onde está a parede. Amé, esse socorro interior. Amé, todo um edifício de 4 plantas, todo um prédio, que era uma universidade, todo caído. E a gente, amé. Uno lembra essas coisas e te dá. E como a gente foi milagre, porque eu tinha nesse momento um telefone, mas sonou o telefone. Eu peguei e disse, como está? Digo, estou muito bem. Não sabia que minha família já conhecia o terremoto acabava de passar. Eles já estavam sabendo de mis pais. e já estavam preocupados tentando te chamar. Estou muito bem, que a luz, a eletricidade apagou. Então, foi para mim, foi verdadeiramente um milagre. Poder dizer à minha família que estava bem, que estava viva. Porque logo já todo apagou, não tínhamos eletricidade. E aí também outra graça de Deus. Quando a embaixada do Brasil, a embaixada do Brasil sabia que a doutora Nancy estava lá, foram em seguida procurar ela, mas não podiam procurar de noite, já era de noite. Mas as pessoas que estavam na casa nos levaram. Então era muito impressionante caminhar aqui por obras sem luz, passar para sair das fotos. E a fé da gente rezando, como os mortos à direita e à esquerda, e a gente Firme na fé, orando. rezando. E graças a Deus, então, os militares brasileiros nos pegaram e nos levaram no campamento militar. Aí passei quase uma semana em campamento militar, porque não podíamos voltar na minha região, porque os caminhos estavam cortados. Então, agradeço muito verdadeiramente aos brasileiros militares, porque eles, logo no final, conseguiram ter eletricidade e consegui de novo chamar a minha família para dizer que estava bem. Então, isso foi uma dessas coisas em Brasil. Houve também os ciclones, a água não que subiu a minha casa. E como são coisas assim que Então, são coisas que mexem não só na situação, mas sobre reflexão da vida, da nossa fraqueza diante de tudo isso, né, irmã? ao mesmo tempo agradecer ao Senhor, Sim. porque também tem vida lá no Senhor, mas estou vivendo como eles vivem, os ciclones, esse medo também, porque Haiti é muito violenta, a história do Brasil é muito violenta, Sim. desde que começou. Então, vivimos dessas coisas assim de violência, desde que cheguei. O primeiro dia, mas o segundo, o terceiro dia, nos ladrões para nos roubar, muitas coisas que se vão acumulando. Mas, ao mesmo tempo, agradecer ao Senhor por essa vida que me deu de viver com eles, o que eles vivem cotidianamente. E poder viver e poder estar lá com eles também. Muito legal, irmã. Eu imagino que você tenha passado aí por muitas experiências especiais. Irmã, só uma dúvida que eu também não tirei. No Brasil você está há quanto tempo, irmã? Eu nasci 6 anos. 6 anos. Fala de super bem. Já se adaptou ao país? Como é que foi a tua chegada aqui? Chegar aqui foi muito boa. O Brasil está na lista dos preferidos? Ainda não. Os brasileiros são... Haiti
que terminou a pandemia, comecei a entrar na paróquia, comecei a conhecer a gente. Participar. Eu gosto muito do brasileiro porque encontro que está com caráter muito de Espanha, andaluces, assim, muito abertos. Somos abertos, tem uma semelhança aí na cultura, que legal. Bom, agora eu quero ir para um tema, irmã, que eu acho que vai ser aqui de interesse de todos que estão aqui também, né? E aproveita que a gente está na Semana da Família, né? Tivemos aí uma semana linda, com eventos muito especiais. Irmã, a gente queria então aproveitar um pouco da tua sabedoria religiosa, né? E toda essa missão que você já tem, que você ainda tem pela frente, e que você pudesse nos falar um pouquinho sobre família, né? E aí eu tenho aqui algumas perguntas. Quando você olha para as famílias de hoje, o que você sente que elas precisam encontrar dentro de casa? O que você acha que é importante, que falta quando a gente olha para a realidade atual das famílias? E você tem alguma coisa para nos Não trazer? somente aqui, acho que também em outras famílias de Espanha é assim. Eu lembro o papá, quando terminava, o papá dava o salário à mamãe. Mamãe administrava a casa. Agora eu vejo com meus sobrinhos que cada um tem seu dinheiro. Cada um tem seu dinheiro, cada um é independente. Em casa, mamãe administrava, mamãe dava o dinheiro a papá para ajudar a fé, para as suas coisas, nos dava cada uma um dinheiro. Então tinha uma confiança, sabemos que mamãe tinha essa confiança, que era ela que administrava as coisas de casa. E esse carinho de papai e mamãe nunca havia pensando assim, porque nessa época não era muito corrente em Espanha, mas sentia que tinha um carinho grande. E sobretudo também nunca vi papai gritar, brigar com minha mãe. E também sempre íamos juntos à missa. Isso desde que sou pequenina, que lembro, papá, mamãe e nós íamos à missa juntos. Então tem estar juntos, viver juntos, a família. E agora é diferente também, não? Mas Eu acho que a gente pode talvez resumir a sua fala, irmã, que assim, dentro da família, dentro da casa, tem que haver, primeiro, Deus, né? A religião, que é o que eu acho que direciona, que dá o caminho correto, confiança, porque você, né, nos traz, você já confiança, respeito. Eu acho que isso daqui já começa uma base e confiança no dinheiro. com dinheiro e O respeito. dinheiro é o problema muitas vezes das famílias. Sim, Porque sim. cada um quer ter seu dinheiro. Cada um recebe, cada um cuida do seu e não é bem assim. E o dinheiro é a base de todos os desejos que não Necessidades. são desejos, mas temos desejos que querer ter mais do que é necessário. Então, o dinheiro da família é muitas vezes a causa de divisões. O dinheiro que está separado, isto ganhei, isto doy à família, isto guardo para mim. Então, essa disponibilidade de poder saber que tudo o que ganhamos é para todos. Sim, não tem uma divisão. Afinal de contas, somos uma família. Exatamente. Então, isso para nós, na vida religiosa, é essencial. Sim. E é muito importante. Todas temos todo, e todo o que temos é de todas. Então, te dá uma grande liberdade como dinheiro é. Então, ó, famílias, aí um conselho aqui da irmã, que o que entra dentro de casa é dividido por todos que estão em casa, para satisfazer todas as necessidades e desejos. Então, tá aí um bom conselho, porque a gente sabe que no final o dinheiro é o que ou causa o bem ou também causa alguns desentendimentos. Irmã, eu acho que a gente já está com um tempinho mais aqui corrido, eu vou abrir também se alguém quiser tirar alguma dúvida, mas a gente já tivemos aí algumas dúvidas e curiosidades que o pessoal apresentou aí nas redes sociais. Primeiro, eu acho que a curiosidade é, a irmã já namorou? A irmã já teve um relacionamento? Como que é isso? Bom, com 15 anos o Senhor me chamou, então mesmo se teve algumas pessoas que queriam, queremos, digo não, porque o Senhor me chamou. Então isso já desde o começo, isso quer dizer que o coração do olhar, o coração sempre olha. Mas é verdade que mais adiante, eu estive enamorada
porque sentí que ese amor que tiene por la persona siendo religiosa no llegó a nada, mas en el corazón. Entonces, eso me ayudó mucho para comprender o cariño y o amor de minhas irmãs por sus maridos. Então, foi uma experiência muito bonita, muito triste ao mesmo tempo, porque tinha que decidir se sigo na vida religiosa ou deixo a vida religiosa para seguir a Patrick. Era um irlandês. Então, foi uma etapa difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo uma etapa rica, porque tive que reescolher minha vocação. E lembro que foi durante um retiro espiritual que eu necessitava esse retiro espiritual para de novo me colocar diante do Senhor. Senhor, o que queres? Deixo por isto ou continuo em aquilo que me chamaste? E durante esse retiro espiritual, que foi muito intenso, lembro que o último dia alguém me falou: olha, o Patrick está aqui, eu amo de Deus, o Patrick está aqui. Mas o Senhor me deu uma graça esse mesmo dia, senti como que uma louça, algo no meu coração foi embora. Que bonito. Então veio a dúvida, mas aí Deus já te colocou no caminho de novo. E esse mesmo dia terminei o retiro, saí de casa, vi ele, tive um abraço muito forte, vai, eu fico. Então essas experiências que temos na vida são importantes. Sim, claro, porque te fazem conhecer o amor também. Sim, pode não ter sido um relacionamento amoroso necessariamente, mas sentir O coração estava implicado. E o Senhor me deu essa possibilidade de sentir esse carinho especial com uma pessoa. Mas Ele me deu a graça de reescolher a minha vocação. Então, para mim, essa é a graça de montar de novo meu coração livre para o Senhor. Maravilha. E só falando aqui um pouquinho de Brasil, irmã, a gente tem aqui uma curiosidade muito interessante. Tem algum cantor aqui no Brasil, irmã, que você goste? Algum grupo musical? Ou o que você gosta de ouvir? Desde que eu sou missionária, desde que comecei com os padres Cecílio, não sabia quem era Cecílio, mas cantei tantas cantos do Padre Cecílio. Eu venho do norte, do sul, tenho uma cruz no peito, tantos cantos do Padre Cecílio, que antes de chegar aqui, Não conheço. o Padre Cecílio, Vocês conhecem? Vocês conhecem? Fala todos os cantos, já vou deixar aqui anotadinho, viu? Silvana conhece? Ah, então tá aí, ó. Eu não conheço, então eu vou deixar anotado. eu canto da família. A gente vai colocar uma música no Padre Cecílio, é claro. Eu canto da família. Isso, a música. Padre Cecílio. É sim, peço desculpas, é sim, agora sim. Cecília, estava reconhecendo. Todo mundo me conhece. Maravilha. Pessoal, alguém quer aproveitar a oportunidade? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Querem participar? Vamos lá, não tenham vergonha. Vamos aproveitar a oportunidade aqui para tirar dúvida com a irmã. Olha, parece que eu gostava de eu gosto das novelas policíacas. Novelas? Policíacas, Agatha Christie. Ah, Se algum dia quer fazer um presente, uma novela de Agatha Christie. Olha lá, quem quiser presentear a irmã, um livro, né? Ou uma novela de Agatha Christie. Aí já uma dica para as irmãs, amigos, já temos presente. Já tem tantas que acho que já tem todas. Eu curiosamente, eu gosto muito de ler, mas eu não li Agatha Christie ainda. Está na minha listinha. É uma histórias policiais muito interessantes, né? Suspense. Maravilha. Pessoal, alguém quer tirar mais alguma dúvida? Quer participar? Alguém quer participar? Vamos lá, por favor. Boa noite, mano. Se a senhora fosse uma irmã religiosa, o que gostaria de ser? Eu gostaria de ter sido advogado para trabalhar nas missões, porque sempre que estive nas missões, trabalhei nas missões. Então, minha vocação primeira
era de ser advogado para ir nas prisões como jovens. Advogado. É. Não tem nenhum no céu, sabe disso? Não tem nenhum no céu. Aí não você é o advogado. Sabe disso? Advogado, Santo Ivo. e em francês Yves e você dá. Eu não tenho pra você. E Quantos idiomas? coisas militares era advogado também. Irmã, vem uma outra dúvida aqui, né? Nessa viagem toda aí pelo mundo, quantos idiomas a senhora fala? Falo espanhol. Espanhol. Eu falo francês. Já veio até. I speak English. Uau! Falo um bocadinho de português. E crioula. Que bacana, né? Crioula. Muito, muito bacana. Eu tô aqui ainda tentando inglês, né? E ela já tá. A gente às vezes batalha por um e ela já sabe 5, né? É isso. Isso é bom de ser missionária. E eu acho que para além da língua, né? Além de conhecer a língua, você está em contato com aquela cultura, com as pessoas que realmente são de lá. É isso muito especial. Alguém mais, gente, quer aproveitar a oportunidade? Aqui, ó, mais uma. Irmão, como você sentiu o chamado? Como que foi assim? A senhora falou com 15 anos mais ou menos, a senhora sentiu o chamado, né? Mas teve algum fato especial assim? Foi nesse momento que Deus chamou? Foi no retiro? Foi no. Não foi isso, foi a fala do padre. Do da África, né, irmã? A fala do padre falando de África. E logo, mais tarde, quando eu voltei para a Espanha, eu fazia esse trabalho de animação missionária. E lembro muitas vezes falas, e nunca sabes se você vas a falar, vai chegar no coração. Mas lembrava que eu assim fui chamada pelo Senhor. Um padre que não sei quem era, um padre que estava pregado na igreja, e o que falou entrou no meu coração. A minha experiência dessa fala desse padre que não conhecia me animava quando eu fazia animação missionária em Espanha, e sobretudo em Espanha. Então, verdadeiramente, essa fala falando das missões em África, e por isso escolhi uma congregação que tiveram um carinho especial pelos negros, pelos povos africanos. Bacana, então um toque aí, o coração bateu pela África e a vocação meio de uma missa, o coração bateu. Muito bacana. Alguém mais, gente, quer aproveitar a oportunidade, dúvida? Eu tenho só uma curiosidade, irmã. Claro que a maior parte do teu tempo é dedicado realmente à missão, a gente sabe disso, é uma entrega realmente muito profunda, mas e nos momentos de lazer, nos momentos mais tranquilos, você tem algum hobby, você tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? Uma ler essas novelas policiais. Agatha Christie, tem algum hobby assim no sentido de alguma habilidade, da música, Nada, como as nós já gosta da missão, né, irmã? não reía de mim no noviciado, porque a irmã mais tarde queria que eu aprendesse a tricotar. Nunca consegui fazer nada bom. Nada, sou inútil, sou nada. Olha lá, a gente tem mais uma. Vamos lá. Boa noite. Irmã, quantos países a senhora passou até hoje? Muitos países. Sim, porque na congregação. Só o que a gente falou aqui, ó, só para te ajudar, só o que a gente falou aqui: Nigéria, França, Espanha, Haiti. Isso, trabalhar mais. Já estive em outros países como Centro-África, Senegal, Congo, Congo, Brazzaville, conheço Inglaterra, conheço Irlanda, conheço Holanda, conheço Portugal, então Suíça. E eu já entendi que a África é o coração mais quentinho da África,
comunidades están sobre todo en África. Temos escolas, temos hospitais, e quando estava no Conselho Geral da Delegação, me enviavam para visitar as comunidades. Então, passava um mês, passava 2 meses, então, por isso conheço bastante de África e de Europa. Bom, deu para pegar aí, a lista é longa, hein? A gente tem aí uma lista longa, eu quero chegar lá, viu, irmã? Maravilha, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, quer participar? Acho que dá pra gente encerrar, agradecemos muito a irmã, muito obrigada pela oportunidade de abrir aí a tua história, uma história linda, inspiradora, e que a gente deseja que você siga aí com a gente nessa missão. Por favor. As escolas aqui, as irmãs chegaram aqui no Brasil, elas estavam colhendo frutos. Tenían de agora, estavam colhendo a guerra. Fugindo da guerra de Angola. Então, aqui, o que a gente nos pediu foi, sobretudo, ajudar as paróquias para a evangelização. Por isso, aqui não temos obras. Nós, nos países de África, temos colégios, temos dispensários, temos muitas coisas, mas aqui